E aí, galera, de volta para aquela resenha, aquela resenha gostosa, né, sobre o episódio dessas conquistas internacionais, essas viagens pioneiras do Botafogo. Marcelão, Narral e eu contamos alguns episódios. Se você está caindo aqui agora, sem ter visto o vídeo na íntegra, nós fazemos o convite, dá um pulinho, assiste, está bem legal, histórias de várias épocas diferentes do Botafogo, com excursões, com conquistas de torneios internacionais, enfim. Bom, rapaziada, vamos trocar aquela conversa sobre esses torneios, essas viagens. O Marcelo ele tem umas curiosidades a respeito da viagem que o Botafogo fez em 96, né, Marcelo? O chefe da delegação foi o Renato Lourenço Jorge, aquele que a gente cita no nosso vídeo de apresentação, que deu maior força para a gente pesquisar os boletins do Botafogo. Aí a gente conheceu a Dona Madalena, se encontrou e tal. E o outro detalhe é que no primeiro jogo, contra o La Coruña, porque o torneio era em La Coruña, né? Sim. Já estavam jogando em casa. O Mauro Silva, que era do La Coruña, machucou o Bentinho no primeiro jogo. E o Bentinho não jogou a final por causa disso. Mas eu já devia ter outros jogadores machucados, por isso que só tinha 4 no banco, né? O alemão tinha sido expulso, né? Então não podia jogar. Então, lembrando que o alemão, só para a galera que de repente chegou aqui, não é o alemão Copa de 86, 90, é o alemão garoto, volante zagueiro, né? Que veio bem depois. Que deu uma canetinha no Romário, naquele jogo de 1-0 da gente dos reservas em 97. Que, aliás, a gente vai conversar. Reservas desfalcados do Dimba, diga-se de passagem. Exatamente. Mas essa questão envolvendo essa viagem de 96 foi um período gozado, né? Muito, muito bom para o Botafogo, né? Porque o Botafogo é campeão brasileiro, aí ganha o Cidade Maravilhosa em 96, na sequência vai para essa viagem e sai escovando, né, cara? Impressionante, quer dizer, um momento bem maneiro, mas que infelizmente... Quer dizer, eu ia falar um negócio, mas eu mesmo não concordo comigo. Porque ia falar, pô, se você pegar 94, o Botafogo não ganhou nada de relevante, mas começou a preparar o time para 95, fez uma campanha até honesta no Brasileiro de 94, né? E preparando uma base. Aí vem 95, 96, 97, cara, Botafogo ganha o estadual, ganha o Taça Guanabara com 100% de aproveitamento, todos os jogos, né? Aí depois inédito. 98 ganha o não, 108%. Porque ganha depois... Porque teve um jogo extra com o Vasco, a gente estava, acho que 6 pontos na frente do Vasco, mas pelo regulamento, só na Taça Guanabara, os 2 primeiros colocados tinham que decidir ainda a Taça Guanabara. Sim. O Botafogo ganhou 11 jogos, já teve que jogar com o Vasco, jogo extra, e ganhou. E ganhou o Vasco de novo. O gol do Gonçalves, né? Pô, 108%. então, assim, a gente vem uma sequência legal, aí vem 99, que, pô... Copa do Brasil, né? Teve tudo para ganhar. Teve o São Paulo ainda também. Mas já citei, falei agora. Em 99 teve tudo para levar a Copa do Brasil. Imagina, então uma sequência de 95 a 99, sem grana, né? Sem grana, né? É importante isso. O Botafogo teve alguns momentos pontuais bem legais. E isso que o Marcelo cita do Renato, né? O Renato acabou chefiando a delegação e só reforçando. O Renato foi um cara realmente muito legal, muito maneiro, que nos ajudou bastante. Ele era um cara oficial do Botafogo, vamos dizer, né? Porque ele era dirigente, era vice de comunicação. E só lembrando aqui, né? Acabou sobrando, a bucha sobrou para o Renato, quando o Botafogo. Eu pensei exatamente isso. Exatamente isso. Ele é que ficou, estava interino, né? Porque o presidente do Botafogo jogou 10 reais no Viário. Aí o Botafogo é rebaixado e todo mundo com o microfone, coitado do Renato lá dando satisfação. Renato era um cara muito maneiro. Não vejo o Renato há muito tempo. Não falo com ele muito tempo. Eu tive com ele há pouco tempo, ano passado. Maneiro. Agora, essa época do Botafogo foi muito boa, cara. A gente foi campeão carioca em 89, depois de 20 anos. Fomos campeão de novo, bicampeão em 90. 92, a gente perdeu o brasileiro por causa de fatores internos, que eu não vou falar aqui, de jogadores, inclusive. Plural. Em 93, a gente ganhou a Copa Sul-Americana, que chamava-se Copa Conmebol.
Isso. 94. A gente chegou no jogo contra o Atlético, eu acho que era a quarta de final, se eu não me engano, às vezes da repescagem, morto, porque inventaram uma excursão para a Ásia. E o Botafogo espremeu o jogo era jogo de 2 em 2 dias. Espremeu o jogo contra o Grêmio, no Caio Martins, que a gente ganhou de 1-0. A gente fez 2-1 no Maracanã, no Atlético Mineiro. Se a gente fizesse mais um gol, estava classificado. Eu fui nesse jogo. Esse jogo é o que eu fui. Fez 2-1 no início do segundo tempo, ficou sem perna para correr atrás. É aquilo que a gente comentou sobre as discussões, eu comentei sobre a discussão de 36 e 41, que muitas discussões na história do Botafogo, e algumas discussões vitoriosas, o Botafogo arrebentava, e essas discussões já muitas vezes comprometiam o restante da temporada, porque o time voltava muito desgastado. Lembrando que hoje qualquer coisinha, não é qualquer coisinha, mas às vezes o cara tem um problema, ele já não joga, né? A fisiologia já não deixa jogar, e naquela época não, o cara chegava todo empenado, ia jogar assim mesmo, daqui a pouco o bicho pegava, o cara não tinha mais condição de jogar. Haja visto Quarentinha, né? Quarentinha perde a Copa de 62 em função de um problema no joelho que vinha se arrastando há muito tempo. Aí o cara faz uma operação que fica, sei lá, 8 meses sem jogar. Né? Então, assim, é muito... Já pensou curioso. O time de 62 com Newton Santos, Didi e o ataque? Garrincha, Quarentinha, Amarildo, Zagallo. Era o Botafogo. É isso aí. É isso aí. Amarildo e Zagallo. Ainda tinha o Amarildo, de 5 logo de frente. E o legal que o Marcelo citou, né, o Pelé, né, que era aquele jogador africano. Arrebentava, um Pelé, né? E tinha um outro surgindo que era um Garrincha, que esse não teve muito sucesso. O Garrincha não rolou. O Pelé, cara, ele era um jogador icônico no continente africano. Icônico. Ele era um cara muito à frente dos outros. Era o maior. Era o grande jogador africano na época, né? Numa época que o continente... Não é que nem hoje. Hoje você pega jogadores africanos bombando em vários países europeus, né? Mas essa excursão do que o Nahal cita, né, para o Teresa Herrera em específico, é de uma lembrança muito maneira para a gente, porque a gente conseguiu assistir, né, aos jogos. Eu me lembro que eu assisti a final. Eu não me lembro se passou Botafogo e La Coruña. Passou? Eu não me lembro. Acho que eu não assisti. Nessa época eu estava na música ainda. E aí a gente participa. Eu me lembro que eu namorava minha ex-mulher e ela me dando suquinho de maracujá, cara, eu nervoso pra cara. É o que o Nahal falou. Era, cara, o pessimista falar, não tem jeito, né? Não tem jeito. E o gozado é que, um papo do Golden Goal, que o Nahal me lembrou bem para os mais novos, né? O Golden Goal é tipo assim, quem fizer leva, quem fizer ganha. Então, malandro, era qualquer bola... Era um desespero, cara. Era um desespero, era uma loucura, porque não tinha tempo de recuperação. Tomou o gol, tu vai embora. Pô, imagina tomar um gol na saída da prorrogação. Pô, acabou. Acabou. Lembra da Brasil e Nigéria nas Olimpíadas, que o Brasil cai no Golden Goal para a Nigéria, cara. Meu Deus do céu. No mesmo ano, né? No mesmo Exatamente. ano. Então, estava acontecendo as Olimpíadas e o Botafogo excursionando, isso aí. Aquele período, talvez por isso, Golden Goal. Talvez por isso ele se confundiu lá, o Sérgio Noronha. Mas 98, o Nahal, 98 ainda estava rolando Golden Goal. Lembra que Brasil e Holanda, o Brasil e Holanda em 98 na semifinal, que o Kluivert pega uma bola, chuta em diagonal, cara. A bola quando vai, eu falei, é gol. Acabou. Não é gol. Está eliminado o Brasil. A bola estava vindo assim, está eliminado, a bola passa um dedo da trave, meu Deus. O Golden Goal, ele foi muito bem excluído, cara. Aquilo ali pro... Depois, acho que eles chegaram a inventar o gol de prata, não é? Que aí ficava, se fosse no primeiro tempo, corria o primeiro tempo inteiro e aí acabava. Não teve isso? Eu nem lembro disso. Acho que nem vi, não valia nem a pena, cara. Caso saísse o gol no primeiro tempo da prorrogação e ficaria até os 15 minutos, né? Se o time continuasse vencendo, aí acabaria ali, o gol de prata. Mas, assim, invenções, né, que não deram certo, né? Cara, mas qualquer desempate é muito complicado, né? Disputa de pênalti, vamos falar a verdade também, disputa de pênalti é uma doideira, cara. É muita doideira. Mas é melhor que cara ou coroa.
Ah, não, pô, não, nem brinca, né, cara? O cara coreano. Já teve de tudo, é. Pois é, mas a pressão, né, cara, para o torcedor, para todo mundo. Porque o Golden Goal, você pode até argumentar, tem um aspecto técnico. Cara, mas olha, você marca a carreira de um jogador positivo ou negativamente. O cara fica marcado. Um pênalti, disputa de pênalti marca, né, cara? O cara que perde o pênalti na final, né, final do Brasileiro de 85, coitado do Ado. Coitado do Ado. Até hoje as pessoas lembram, coitado. Então, assim. Mas não, ele não é lembrado pela carreira. Foi pela carreira, exato. Um jogador, né? Muito bom. Foi um jogador muito bom. Jogador. Ele não é lembrado por isso. Pois é. Só pelo pênalti. Pelo pênalti que ele perdeu numa disputa que, às vezes, né, Narral? Você vê a Copa de. O Brasil ganhou a Copa de 94 com o Márcio Santos, que tinha o melhor desempenho em cobranças de pênalti de treinamento. Os caras falavam isso. O Márcio que tinha o melhor desempenho. E ele perde, né? E o Brasil ganhou, beleza, ninguém lembra que foi o Márcio Santos que perdeu. Agora, se de repente você pega o 86, que até o Marcelo lembra, né? O pênalti que o Bravo, Zico, né, perde durante, mas assim, deixando a brincadeira de lado, né? Que a gente faz muita brincadeira com isso. Mas, independentemente, né, foi até uma baita de uma injustiça, né, porque o cara fez um maior esforço para disputar a Copa, vai todo ferrado, pega a primeira bola, põe o branco na cara do gol. Era ele que tinha que bater, e deu um maior azar. O que eu falo, Marcelo, em relação a isso, porque a minha maior bronca, como já que a gente entrou nesse negócio de pênalti, foi do Sócrates. Porque as pessoas, gozado, eu vi essa semana um podcast do cara perguntando assim, arquitetura de obra pronta, né? Quando perde, todo mundo tenta encontrar justificativas dizendo, se fosse isso, era outra coisa. Aí perguntaram para o Miller por que o Careca não cobrou o pênalti contra a França. Na hora que eu escutei o cara perguntar isso para o Miller, eu respondia que o Careca não sabia bater pênalti direito, cara. O Careca, tanto que ele bate, tem um dos gols que o Brasil faz na Copa, salvo engano, foi contra a Irlanda, que é o Sócrates que faz de pênalti. Acho que quem sofre o pênalti é até o Careca. E aí o Careca faz um de pênalti contra a Polônia, numa jogada do Zico, e o Zico pega a bola e entrega para o Careca. Bate você que está disputando a artilharia. Mas ali não era disputa de artilharia, amigo. Ali era o seguinte, faz a gente estar, quem que vai bater? Entende? E é o que o Narral falou. As pessoas ficavam lembrando do pênalti que o cara perdeu. É muito cruel, cara. É muito cruel. A gente brinca muito, né, com Agora, ao contrário, o Souza, na final da Tereza Herrera, né? Exato, que chutou 1 quilo de grama. Caramba, pegou na orelha da bola. Exato. Matou o goleiro, a bola foi no alto. Isso. Devagarinho no alto, né? Ele ficou até sem jeito, né? Quase. Ele ficou até sem jeito na comemoração. Completamente, Então, assim, é muito duro, mas é legal essa Tereza Herrera, que a gente teve como torcedores, a gente teve a oportunidade de assistir, né? Diferentemente de 59, até 84, né? Que não passava só no jornal, que a gente tinha que ver qual era, no dia seguinte que a gente ia saber qual era, e muito menos 36 e 41. Eu vi aqui, o Edu, eu tenho o jogo na íntegra contra o La Coruña. Tem 1 hora, 30 minutos e 42 segundos o total. Deve ter dado poucos descontos, né? Mas eu tenho aqui, no meu HD externo. Legal. Naquela época também eles não tinham muita prática de dar muito acréscimo, não. Né? Ele era uma coisa... Eu me lembro quando eu era moleque, cara, que praticamente não tinha acréscimo. Os goleiros faziam cera pra caramba, pegava a bola com a mão, botava no chão, ele pegava de novo, não sei o quê. E aí, 45, o cara, uau! 45 apitava, na hora, 45. Pois é, e dependendo da situação, né, Narral, apitava e já corria pro vestiário, né, compadre? Porque tem um juiz, tem um árbitro, né? Lembra? Em 89, o Luiz Carlos Félix, no primeiro turno, aquele 1-1 com o Flamengo, o Josimar, ele deu 1 minuto. Aí o Josimar bateu a falta na área. O Zé Carlos foi segurar, mas se atrapalhou com o zagueiro. Largou no pé do Criciúma. Aí o Criciúma toca na bola, o cara apita. Com a bola entrando. Na realidade, Marcelo, na realidade, tem uma câmera atrás do gol. Eu tinha esse jogo gravado. Né? Hoje, mas isso há muito tempo. Mais porque eu joguei fora as vídeos.
mas se você reparar o áudio, ele apita na hora que a bola sobe. Pode. Vamos fazer. Ouve, depois na próxima a gente vem aqui. O áudio está errado, é só olhar para a boca. O áudio está. Primeiro que não é no jogo. Não é no jogo que aparece o áudio, é na reportagem. O áudio está errado. Não, está no jogo, atrás do gol. Está atrás do gol. Eu escuto os caras gritando. Tá bom, então tá bom, então tá certo. Vou mostrar o gol depois. Tá bom, depois vamos voltar semana que vem com áudio. Com áudio. Mas não é da reportagem, é do jogo. Não, no jogo. Nós vamos falar do título, não vamos? De 89? Lógico. Pode trazer isso aí. Aliás, é gozado, né, cara? Os caras reclamam muito. A gente já está fazendo até um spoilerzinho, que 89 foi demais. O 3-3, cara. Meu Deus, aquele 3-3. A gente podia fazer até uma brincadeira entre nós três aqui, tirando a final, claro. Qual foi o jogo mais importante? Porque tem vários, né? Tem vários jogos ali que são vitais. Em 89, em 2019, eu fui na sede, no evento de 30 anos, né? Eu fui com meu filho mais velho, o Matheus. E aí, muitos jogadores estavam lá, estava o falecido Valdir Espinosa, vários jogadores. E aí, nisso, chega o Vitor. O Vitor, quando chega, o cara é ovacionado. E eu virei para o meu filho e falei para o meu filho mais velho, falei, Matheus, esse cara fez o gol que eu mais comemorei na minha vida. O terceiro gol do empate contra o Flamengo é o gol que eu mais comemorei, que eu fiquei doido. Eu estava em casa vendo com meu pai, mas assim, o que mais mexeu comigo, né? E o Botafogo já foi campeão, fez vários gols, mas aquele gol, aquilo ali, o Botafogo ressurge ali naquele jogo, né? Com aquele gol, né? Estava com a campanha irretocável, invicto, né? Mas deixa isso ser spoiler, deixa para a próxima. Com certeza. Quando a gente falar da próxima, eu vou contar uma história muito interessante, porque meus pais eram padrinhos de casamento da Dadá, mãe do Maurício. Eu tenho uma história espetacular para isso, de 89. 89 tem... Boa. 89 promete, hein? 89 promete. Galera, é isso aí, um papinho supimpo aqui. Se você não assistiu ao vídeo na íntegra, nós convidamos você, está bem legal a respeito das histórias e de excursões antigas e conquistas antigas internacionais. E aproveita para dar uma olhada na nossa playlist, já tem um monte de vídeos, vários temas bacanas, confrontos antigos, a história do nosso grande manga, que está fatiada lá, com uma série de curiosidades. É aquilo, reforçando, a participação de vocês é muito, muito, muito importante para a caminhada desse canal, do nosso canal Botafogo História. Ontem, hoje, para sempre. A gente precisa muito do apoio de vocês que gostam de história, a galera mais nova, nós conhecemos bem, né? Marcelo é professor, Narral é professor, eu fui professor, a gente deu aula para meninos, eles continuam dando aula para meninos. A rapaziada de geração hoje é um pouco diferente, mas, cara, para pensar. Conhecer a história do clube pelo qual você é apaixonado, vai buscar saber a história, tem muita história bacana, você não tem a menor ideia das histórias do Botafogo. Se depender da grande mídia, você vai continuar ficando sem saber das histórias do Botafogo. Então, a gente e outros pesquisadores, sempre lembrando, reverenciando o brother Pedro Varanda, a lenda. O Pedrão está sempre ajudando a gente, manda vira e mexe, manda mensagens aqui com informações, já deve ter informação aí que ele mandou, e vários pesquisadores muito bons. Tem muito pangaré também, hein? Mas enfim, tem muito, muito pesquisador legal. E todos os pesquisadores têm um objetivo, que é trazer a história do respectivo clube, no caso do nosso Botafogo. Fala aí, Marcelo. Eu queria agradecer mais uma pessoa. Boa. Pedro Henrique Barcelos, que faz a nossa... Boa! Claro, a gente quer sempre espetacular e num esforço grande. Claro. Valeu, Pedrão. Pedrão, tu é fera, já falei várias vezes sobre isso, só que eu não vou reproduzir a expressão que eu uso, porque há crianças, há senhoras assistindo, você é fera. O Pedro, como muito bem lembrou o Marcelo, ele é o quarto integrante desse projeto, né? Mas ele é o famoso sombra, ele fica na moita ali, fazendo a edição, ele não põe. Mas a gente vai trazer o Pedro aqui, vamos fazer uma resenha, vamos botar o Pedro nessa história. Pedro é um cara que conhece também. Rapaziada, é isso aí, a gente está indo nessa. Mais uma vez, muito obrigado, estamos juntos.
compartilha, se inscreve no canal, isso é muito, muito, muito importante, dá aquele like. Pô, não gostou, dá o like também. Não gostou, se inscreve assim mesmo, né? Galera, cadê? Marcelo, é ele, o homem do sino. O homem do sininho. Se inscreva no canal para receber os avisos, as notificações. Que tem mais coisa boa para ver. Valeu. Muito mais coisa. Um abraço. É isso aí, galera. Valeu, gente. Valeu, Até a próxima. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Se cuidem.